Olá, meus amores, sejam bem-vindos à nossa aula de História. A nossa revisão para o TD dessa semana vai ser sobre engenhos de açúcar, certo? Então, nós vamos focar somente nesse conteúdo, né? E vamos revisar os pontos mais importantes para vocês conseguirem fazer o TD, tá? Então, sobre engenho de açúcar, a gente viu que ali, nos séculos 17 e 18, os portugueses intensificaram a ocupação do litoral brasileiro, né? Principalmente no Nordeste, que era onde, né, tinha a maior produção de cana-de-açúcar, tá? A produção de cana-de-açúcar, ela era uma atividade realizada exclusivamente pelos escravos, certo? Eles que trabalhavam cerca de 14 horas por dia e não recebiam pagamento nenhum. O local lá, né, onde reunia todas as instalações necessárias para a fabricação do açúcar era chamado de engenho, tá? O engenho, ele era uma grande fábrica de açúcar, certo? Ele era composto pela casa grande, pela capela, pela senzala, pelos canaviais e pelo banguê, tá? As terras da propriedade eram quase todas, né, utilizadas para as plantações de cana, tá? Havia uma parte reservada para o cultivo de produtos necessários ao consumo dos moradores na fazenda e para a pastagem de animais, né? Então, a maior parte da plantação ali do engenho era de cana-de-açúcar, mas tinha uma parte ali, né, que poderia ser que era uma hortazinha, onde se plantava aquilo que seria consumido pelos moradores, né? Plantava-se alface, enfim, diversos legumes, onde se poderia, até mesmo frutas, né? Onde se poderia tirar para se alimentar, quem morava ali naquele grande engenho, tá? Aqui tá falando o que é o benguê. Tá dizendo que no centro do engenho encontrava-se os benguês, que era as fábricas de açúcar, que eram formados pelo quê? Pela moenda, certo? E é um conjunto de peças que moía a cana para obter o caldo. Para movimentar, eles usavam animais, né? Porque era um equipamento muito pesado, né? E também era formado pela casa das caldeiras, que era onde a cana era fervida e purificada em trechos de cobre, tá? Então, o banguê nada mais é do que a fábrica onde a cana de açúcar ia ser transformada, né, em outros produtos, né, em açúcar, certo? Ia ser tirado o caldo, certo? Então, o banguê era o local onde se tinha, né, essa transformação da cana de açúcar, tá? A gente tem falando aqui sobre as instalações que tinham ali no engenho, tá? Próximo às casas ficava ali, próximo às instalações, no caso, ficava ali a casa grande, né? A casa grande era onde residia o senhor do engenho e a sua família, né? A casa grande era chamada assim porque era composta de vários cômodos, né? Cozinha, sala, casa de banho, né? Que no caso era o banheiro, e vários quartos, tá? O senhor de engenho era considerado o chefe da família. A esposa e os filhos deviam sempre obedecer a ele. Na maioria dos engenhos, a casa grande era ligada a uma capela, né? Porque os colonos que estavam aqui, no caso esse senhor de engenho, ele era um português, certo? Morando no Brasil. Então, eles mantinham as crenças católicas trazidas de Portugal, né? Então, na capela eram realizadas as missas, os batizados, os casamentos e outras festas religiosas, tá? A gente tinha também o local onde os escravos moravam, né? Que eram barracões que não tinham nem janela, nem divisória nenhuma, certo? Onde havia apenas uma porta. Esses barracões eram chamados de senzala, certo? Ele ficava de frente para um pelourinho. O que é o pelourinho? O pelourinho, ele era uma coluna de pedra ou madeira onde os negros eram castigados, certo? Durante o dia, os escravos e as escravas, eles seguiam para o trabalho. Eles passavam um dia trabalhando e as crianças ficavam nas senzalas com as escravas idosas. À noite, os homens, eles dormiam separados das mulheres e das crianças, né? Ou seja, a relação de família, né, entre os negros não existiam, né? Porque os homens eram separados de suas esposas e seus filhos à noite, tá? A gente tem agora falando especificamente da produção do açúcar, tá dizendo que ele envolvia várias fases, ó. Tinha a cana de açúcar que era plantada e colhida. Depois, a cana era levada para a moenda, né? Que ficava no banguê para ser triturada para a obtenção de um caldo. Depois, né? Esse caldo ele era colocado numa caldeira para ser fervido e transformado em um líquido grosso chamado de melado. O melado ele era depositado em vasilhas de barro, onde ficava semanas até ser purificado, né? E ficar sólido. Depois de purificado, o açúcar era retirado das vasilhas, né? Amassado até ficar quase moído e posto para secar ao sol. Depois de seco, o açúcar era colocado em caixas de madeira
seca, né, forrada com barro e folhas de bananeira, certo? Então tinha todo esse processo longo aí da cana de açúcar. Aqui vocês estão vendo a moenda, ó, que era essa máquina enorme aqui, onde se colocava a cana de açúcar, ó, e eram os animais, os bois, né, que levavam, que faziam girar essa peça. Ela era muito pesada, certo? Então eram eles que faziam. Existiam moendas menores, que eram os escravos que giravam, mas essas moendas grandes aqui, enormes, quem fazia girar eram os animais, certo? Aqui tá falando, né, de uma curiosidade, que diz que nos engenhos, o primeiro dia em que a cana era moída era chamado de Dia da Batata. Esse dia era muito festejado com fitas coloridas e vinham também convidados dos engenhos vizinhos. Rezava-se uma missa, depois o padre benzia a moenda. Era colocada ao ar livre, né, uma mesa com carnes variadas, muito doce, bolo e bebidas que eram servidos aos senhores, convidados e até mesmo aos escravos, certo? Então aqui a gente vai ter a distribuição de como ficava, né, cada instalação ali nos engenhos. Aqui é o engenho de açúcar, né, muito grande. A gente tem aqui a casa grande, né, essa instalação maior, sempre é a casa grande. Ao lado da casa grande, a gente pode dizer que nós temos a capelinha, né? A gente vai ter as plantações de cana-de-açúcar aqui atrás, certo? Tem várias plantações de cana-de-açúcar. Aqui, essa instalação aqui menor, bem pequenininha, certo? É a senzala. Aqui tem até um erro na imagem, porque a senzala não tem janelas, mas essa aqui é a melhor representação de senzala que a gente tem aqui nesse engenho. E aqui nós vamos ter o engenho, né? Tá vendo que tá saindo a fumacinha? Então, é aqui onde tá acontecendo a transformação da cana, né? Da cana de açúcar, certo? Então, aqui, ó, é o engenho, certo? Essas são as instalações do engenho de açúcar. Então, vocês vão fazer o TD, né? Sempre olhando aqui a videoaula, caso tenha alguma dúvida, também peguem o livro, olhem pelo livro, tá? Que pode auxiliar vocês na hora da resolução. Então, é isso, meus amores. Espero que tenham gostado. Um beijo, se cuidem e até a próxima aula.